Olá, amigos. Bem-vindos a mais um programa Capital Empreendedor. Aquele programa que tem o objetivo de trazer aqui exemplos de empreendedorismo, exemplos de pessoas que lutaram na vida, que conquistaram o seu espaço e que tem algo para poder nos ensinar, nos motivar. E hoje a gente está aqui com o Matsu. Matsu Cuiabano, casado, 43 anos. Obrigado por atender o nosso convite aqui. A gente gosta e a ideia aqui é trazer o máximo de pessoas possíveis aqui da nossa região, né? E para que o público possa te conhecer melhor, fala para nós um pouquinho aí da sua origem, onde nasceu, de onde vem a descendência japonesa, um pouquinho de como veio parar em Cuiabá. Certo. Obrigado, Rodrigo, pelo convite, né? Legal. Bom, um cuiabano japonês, né? Um cuiabano japonês. Meu pai, ele é nascido no Japão, né? Sim. E minha mãe é filha de japoneses, né? Então, meu pai veio de navio, né? Quando eu tinha 19 anos. Então, hoje ele tem 85, vai fazer. Mora aqui ainda? Mora aqui. E eles começaram em São Paulo, Paraná, né? E depois vieram para cá, né? Meu pai empreendeu lá no interior de Mato Grosso, né? A antiga gleba Rio Ferro, né? Sou filho caçula de 5 irmãos, né? Sou o mais novo. Todos os 5 nasceram já em Cuiabá, não? Nasceram aqui, sim. Hoje estão espalhados, né? Temos irmãos no Japão, tem irmão em Rondonópolis, Legal. né? E eu e o mais velho dos homens aqui em Cuiabá, certo? Bom, 43 anos, né? Casado, pai de 2 meninas lindas, né? E empreendendo desde mais novo, né? Conta para nós assim como foi talvez ali formação, tipo, parte do ensino básico fundamental, Certo. onde foi. Certo. Antigamente era ensino fundamental, tinha essa diferença de classe, agora é ano, né? Sim. Antigamente era séries, né? Bom, eu estudei no Colégio Liceu Cuiabano, né? Uma escola pública, estadual, bem tradicional, muito boa. E depois, chegando ali à 7ª série, fui para um colégio particular, né? Notre Dame. E interrompi os estudos e fui para o Japão. Com que idade? Fui para o Japão com 16, 17 anos. Mas você não tinha concluído o ensino médio ainda? Não. E Aí foi com a família? fui sozinho. Na verdade, meu pai... Você tinha parentes lá? Meu né? pai já estava lá, né? Uhum. E aí, meu pai, minha mãe e alguns irmãos já estavam lá. Só que nessa época eu estudava ainda, né, no Notre Dame e trabalhava no Banco América do Sul. Lembra do Banco América do Sul, Sim. Banco de Japoneses? Sim. Né? Ficava ali na Barão de Melgaço. E eu fui para o Japão sozinho. Então eu interrompi o estudo e fui para lá. Lá eu comecei a trabalhar num clube de golfe, né? Aprendi o idioma trabalhando nesse clube de golfe. Mas você já conhecia uma base aqui através da família do idioma, não? Nem tanto. Nem tanto. Né? Eu canto desde criancinha, desde os 6 anos, música tradicional japonesa, mas eu não sabia muito bem o significado, né? Então, meu pai Pera aí, então explicava... você pode dar uma palhinha para nós depois, né? Se você canta desde pequeno? Positivo. Inclusive no Festival do Japão, não sei se você chegou a participar de algum, aqui em Cuiabá, é o maior festival do Japão, né? Voltado para a cultura japonesa aqui no estado. Nós fazíamos a abertura do festival, né? Mas vamos deixar a palhinha para uma próxima. E lá no Japão eu aprendi, de fato, né, o idioma. Então, eu trabalhei no clube de golfe, aprendi o idioma. Depois, eu comecei a trabalhar no escritório com meu pai. É uma agência de empregos. Então, eu fazia essa parte de intérprete, né? Trazíamos brasileiros, cuiabanos, né, para trabalhar no Japão. Como a grande maioria não conversa, não fala o idioma japonês, aí entrava o Matsu para intermediar a comunicação, né? Depois disso, meu pai acabou aposentando e voltando para o Brasil. E eu resolvi abrir meu próprio negócio lá.
Lá no Japão. Lá no Japão. No mesmo segmento? Sim. Como Ou dando continuidade ao que seu pai fazia na agência? Até tentei dar continuidade, né? Mas aí veio um outro diretor, só que ele tinha a cabeça mais voltada para o público japonês, né? Como nós tínhamos ali a grande maioria brasileiros, então eu pensei em abrir minha própria empresa, né? E atender realmente os anseios do povo brasileiro. Então eu resolvi abrir a agência de empregos. Isso era que cidade lá no Japão? Sabe a montanha Fuji? Ali. Legal. Bem no pé da montanha. Legal. Tinha uma boa paisagem. Linda. Verão, inverno, né? E por incrível que pareça, tem japoneses que não conhecem a montanha Fuji. Nunca viram. Então, quando eles vão para o interior, porque era interior, né? Quando eles vão para lá, eles ficam... admirados, né? Assim como nós, eles também... É incrível. É de admirar até japonês. Verdade. Legal. Aí você ficou por quanto tempo até voltar, retornar ao Brasil? Eu fiquei por lá mais ou menos 12 anos. 12 anos, quase 13 anos, né? Agora, eu vinha de vez em quando porque eu resolvi tirar a habilitação. Então, eu vim para o Brasil, tirei a habilitação. Só que aí a gente tira aquela carteira temporária, né? E no Japão não dá para você trocar automaticamente para lá. Então, você tem que esperar pelo menos um ano. Passando essa provisória para a definitiva, aí sim, depois você consegue fazer a troca. Isso. Então, eu fiquei indo e vindo por muitos anos. Até completar um ano e assim poder fazer a troca, né? Isso. E aí você... E essa empreitada no Japão? Como foi esse desafio de ter um negócio próprio lá? Olha, foi interessante. Até porque, assim, eu sempre que tenho oportunidade para explicar, né? Eu digo assim que o brasileiro, ele é um empreendedor nato. O brasileiro tem criatividade, ele tem coragem, né? Ele só não tem, às vezes, oportunidade, né? E no Brasil é muito burocrático. No Japão é mais fácil, né? E para você abrir uma empresa no Japão, claro, tem que ter um nome limpo, né? Você abre a empresa e por um ano você não paga nada de tributos. Nada. Um ano. 12 meses. Legal. Pô, é um incentivo que quem está começando precisa. Exatamente. Né? Fica a dica aí para o governo brasileiro. Exatamente. É uma grande diferença, uma grande ajuda. Porque demais. E às vezes é isso que impede do cara se legalizar, né? Entrar na formalidade. Também. E assim, a parte burocrática lá não é tão burocrático assim. Claro que né, exige básico, né? uma documentação, mas você consegue abrir a empresa tranquilamente, mesmo sendo estrangeiro. Né? E quando eu abri a empresa, foi uma agência de empregos também. Na primeira semana, eu percebi que não tinha nenhum funcionário ainda, né? Mas já tinha um no escritório, um japonês no escritório. Foi aí que eu resolvi, então, partir para buscar parceiros, né? Empresas japonesas que contratassem mão de obra estrangeira. E aí começou, finalizando com 73 funcionários. E aí eu só fechei, porque em 2008 teve uma crise lá nos Estados Unidos. Grande, essa foi grande. Foi. E veio com força no Japão também. Né? Então, a grande maioria das empresas, como Sony, por exemplo... deixou de empregar, né? E cortava-se mão de obra estrangeira de 200 a 300 pessoas por dia. Né? Então, e a primeira que cortava era estrangeira, que era o seu público-alvo, né? Exatamente. Né? E, por conta disso, resolvi, então, vender a minha empresa e voltar para o Brasil. Legal. Você voltou em 2008? 2009. Isso, 2009. E é uma data até marcante porque quando eu pisei em São Paulo, apareceu no jornal a morte do Michael Jackson. Foi bem nessa data. Bem nessa data. E aí, de volta ao Brasil ou de volta a Cuiabá? De volta ao Brasil, de volta a Cuiabá. E aí, como é que foi recomeçar aqui? Bom, todo mundo sofre com o quê? A readaptação. Todo mundo que vive muito tempo no exterior, quando volta para o Brasil,
precisa passar por um processo de readaptação. Acostumar de novo com as burocracias, com o imposto alto. Também. Qualidade no atendimento, Sim. né? O que é muito diferente do Japão. O Japão é incrível nesse sentido. A parte de atendimento, a parte de servir ao próximo é diferenciado. Né? E aqui no Brasil, a parte de comunicação, de certa forma, também foi um pouco difícil, né? Porque estamos acostumados a pensar em japonês e depois traduzir para o português e conversar. Né? Mas foi tranquilo também ao mesmo tempo. Por quê? Nós temos muitos amigos, né? Então, a amizade acaba fazendo com que a gente volte a adaptar mais rápido. Né? Agora, voltando para o lado de abrir algum negócio, de fazer alguma coisa, geralmente é bem difícil, porque todo mundo vem... Geralmente é assim, né? O DKSEG vai para lá, junta dinheiro, volta para o Brasil, quer abrir alguma coisa. E aí sente a dificuldade. Sim. Né? Dificuldade em tudo. Desde abrir a empresa, a parte burocrática, até a parte de... Mão de obra é um desafio grande. Né? Mão de obra até hoje é um desafio muito grande, né? Para quem está na área de comércio. E mão de obra é um desafio para todos os setores, para todo o tamanho de empresa, independente do tamanho da empresa, do setor que ela atua. É um grande desafio. Digo mão de obra assim, qualificada mesmo, né? Todos os segmentos sofrem por falta de mão de obra. É uma realidade não só em Cuiabá, mas no Brasil inteiro. Sim. E quando você volta para o Brasil, então, qual foi o primeiro empreendimento aí, ou como que você... Quando eu voltei para o Brasil foi engraçado, porque assim, eu morava numa chácara, né? Tínhamos uma chácara na beira do rio Cuiabá. Meu pai já estava lá, eu estava com ele. Eu estava roçando a grama, para não perder o costume, né? Sim, sim. Quando um amigo, o dono das escolas Fisk, de inglês e espanhol, o Isawa, me ligou. Ele falou bem assim, o que é que você está fazendo aí? Eu falei, eu estou roçando a chácara, a grama, né? Para com isso. Vamos jogar golfe. Diz que você é bom. Né? Vamos jogar golfe, então. Então, vem aqui, me busca aqui, vamos jogar. E a gente começou a jogar golfe. Ali, a gente foi se relacionando e eu comecei a trabalhar na Fisk, então. Aí que voltei realmente a trabalhar no Brasil, né, como funcionário, passando por outras empresas também, até chegar agora no Frangotes. Isso. Frangotes, acho que você está até uniformizado aí, né? Sim. Fazendo o merchan, aproveitando para fazer o merchan também, né? Como que foi assim? O Frangotes, ele tem... A gente estava até comentando um pouco ali também, um pouco antes de começar a gravar aqui, né? O Frangotes é uma rotisseria muito antiga, né? Aqui em Cuiabá, tem 34 anos. Muito tradicional mesmo. Que era inicialmente de uma família japonesa também. Sim. Né? E aí, conta um pouquinho da sua história lá e o momento que acho que tem um novo momento agora da empresa também. Né? Isso, O Frangotes está no mercado desde 1989. Em 2016, uma irmã da igreja comentou por alto: ai, papai está cansado, quer aposentar. E eu... Você estava no Fisk ou não? Não estava mais. E eu comentei, né? Brinquei, falei, será que ele não me adota? E foi assim que tudo começou. Ele falou, liga para ele. Passou o contato. Eu falei, ô, meu amigo Cláudio, tudo bem? Tudo bem, Matsu. Então, o senhor disse que está cansado, o senhor quer me adotar? Aí ele falou, vem aqui, vamos conversar. E aí, conversando, ele falou, bom, você pode começar, e aí você aprende todo o serviço e a gente vai tocando. E assim a gente começou uma sociedade. Né? Então, foi realmente uma adoção. Quem que faz isso? Né? Não investi nenhum centavo ali no centavo início, no investimento, apenas entrando com mão de obra. Então, aprendi todos os setores ali, que não é muito grande também, mas é voltado para a área de alimentação. Mas tem toda aquela questão de suprimento, de insumo, Sim. Tem todo um por trás do balcão ali, né? Tem toda uma logística. Eu também costumo dizer muito assim, nós sempre temos, digamos assim, dois problemas. É um problema técnico e um problema comportamental.
né? Técnico é voltado para a sua atividade. Se a alimentação tem as questões técnicas que devem ser cumpridas, né? E a parte comportamental, que é o comportamental da pessoa, do ser humano, né? De, por exemplo, chegar atrasado, né? Faltar. Então, tem esses probleminhas também. Mas, assim, passei por todos os setores, aprendi e comecei a tocar a operação. Consequentemente, o ritmo dele foi diminuindo, né? O Matsuo está tocando, eu estou por trás, observando, acompanhando, né? E assim a gente tocou lá 4, 5 anos. E eu só saí porque eu participei de uma campanha política e me afastei para não prejudicar o comércio, né? Para não prejudicar o Frangotes. Você entrou ali em 2016. 16. Aí 2020, na eleição de 20, Isso. Você afastou pela questão política, né? Isso, exatamente. Tá. E aí eu fiquei... Aí esse período de 4 anos aqui, você aprendeu tudo, já conhecia bastante do setor. Sim, sim. E aí você volta quando? E aí eu fiquei 2 anos afastado, né? Foi até interessante porque foi assim, ó. Foi uma decisão difícil, porque a eleição não é garantida. Sim. E aí, quando eu perguntei para minha esposa, será que eu arrisco, né? E aí a gente vai sair do Frangotes. Se eu perder, a gente não vai ter emprego, né, no ano seguinte. Sim. E ela falou bem assim, Deus nunca fechou as portas para você, sempre abriu as portas para você. Então, se você tomar essa decisão, eu apoio. Tá bom. É importante, né? Esse apoio da família aí. Tomamos essa decisão de participar, até para ter uma experiência, como que é. Né? Então, conversei com o seu Cláudio. Tudo bem, pode sair, não tem problema nenhum. Ganhando ou não, eu saí. E um amigo, posso citar nome de empresa? Pode, claro. Ele é o João Benedito, do Grupo Uniforte Segurança. Né? Ele é um amigo que falou bem assim, Matsuo, eu preciso ir para diretoria e não tem ninguém que ocupe meu cargo atual. Eu gostaria de te convidar. Eu falei, meu amigo, eu estou na praça, né? Por isso que minha esposa lá atrás falou, Deus abre, né? sempre abriu as portas para você. Então, como eu começaria o ano seguinte desempregado, o emprego já apareceu no ano anterior, inclusive. Sim, antes de virar o ano. Isso. E lá eu fiquei por 2 anos na gestão do grupo. Foram 2 anos incríveis, aprendi também a parte da segurança, né? Sim. E num belo dia, na pastelaria Marília, eu e minha esposa lanchando, o seu Cláudio, o fundador do Frangotes, apareceu. Mas e ele que lá em 16 já estava querendo aposentar e agora, imagina então, agora em 22, como é que e aí ele teve que reassumir todo o processo. Sim. Algumas coisas ele conseguiu terceirizar, né? Por exemplo, a compra de batata, cenoura para fazer a maionese, conseguiu uma empresa que fornecesse. Para não precisar estar indo atrás comprar e tal. Exatamente. Mas algumas coisas ele ainda precisou fazer, né? A gente gosta de fazer isso também, né? Ir no atacadão, escolher o produto, comprar. E ao nos visualizar ali na pastelaria, ele sentou e falou assim, Matsuo, eu estou cansado, né? Depois que você saiu, voltou tudo para mim e eu acabei cansando. Então, quer comprar? Foi bem assim, bem simples, né, a conversa. E, claro, me pegou de surpresa. Bom, seu Cláudio, vamos conversar então, né? Vamos conversar. Também já existia aquela relação de confiança ali, de 4 anos juntos, né? Sim, e assim, a ideia do seu Cláudio era o seguinte, ele tem 2 filhos, né? Um homem e uma mulher. E cada um já tem o seu negócio, a filha é servidora. Então, assim, não queriam tocar do Frangotes. E o seu Cláudio ele não quer vender, por dinheiro. Ele gostaria que alguém tocasse o Frangotes. Talvez com a mesma cultura, com o mesmo gostinho. O slogan que eu criei foi o mesmo gostinho desde 1989. Legal. A fórmula... Você não vai contar para nós aqui o segredo, né? Não, do gostinho, tá só posso contar um eu ingrediente. Eu sou cliente, eu compro lá. Sábado e domingo salva a gente Rodrigo, sempre. Só um ingrediente que eu posso contar. É o amor. Esse é o mesmo que a minha mãe fala, que a minha esposa fala. Esse é o segredo do sucesso, né? E
Enfim, aí nós conversamos e eu resolvi comprar. Mais uma vez, ele fez um negócio de pai para filho. Te adotou de novo. Né? Me adotou de novo. Filho pródigo, foi embora, agora eu tô de volta. Voltou de novo, então toma aqui. Né? E, claro, sabendo que o Frangotes tem essa tradição, eu penso que se ele, por exemplo, né, se ele soltasse aí, estou vendendo, muitas pessoas teriam interesse em comprar, mas não era o interesse dele. Não ia ter o mesmo cuidado que você, né? Talvez não. Certeza que não, porque realmente não tem essa mesma visão, né? Esse mesmo entendimento, né? De carinho, de negócio de tradição, né? Sim. Não, legal. E eu queria que você ajudasse, assim, porque assim, a nossa ideia aqui é incentivar, motivar pessoas, né? Que estão aí na busca de um negócio próprio, ou empreender, ou querer aplicar alguma coisa na empresa, aonde está ali, né? Se pudesse contar para a gente assim, o que para você, qual que é o segredo do Matsu? Qual que é o meu segredo, né? Que eu acho que fez com que eu tivesse relativo sucesso ali por onde eu passei, que me ajudou a vencer alguns obstáculos, mas mais para frente eu quero falar um pouquinho de um obstáculo mais recente da Frangotes aí, certo, né? Certo. Mas, independente disso, a gente gosta aqui que na conversa, no debate aqui, se eu fosse você que está do outro lado, você fica prestando atenção nas chaves que são lançadas, nos segredos, né? Porque, às vezes, o empreendedor nem percebe, mas ele está contando a história de vida dele ali, talvez a pessoa está passando a mesma coisa, ou talvez tenha um detalhe ali que ele está fazendo errado e que ele acaba captando aquilo ali. Mas se você tivesse falar, qual que é o meu segredo para ter vencido ali os desafios até agora? Não sei se isso é uma questão talvez cultural ou voltado um pouco para os orientais. Mas por onde eu passei aqui, depois que eu voltei do Japão, por onde eu passei, em todos os lugares que eu trabalhei, eu sempre tive o sentimento de que a empresa era minha. Então, eu cuidava da empresa como se fosse minha. Eu trabalhava como se a empresa fosse minha. Tinha esse senso de responsabilidade, né? Exatamente. E não é por cargo, não é por crachá, por título. Né? Eu cheguei uma vez, até joguei o meu crachá e falei assim, eu não preciso desse crachá para trabalhar. Né? Claro, porque era amigo, né? Sim, mas sim. pro dono da empresa. O que eu tenho é sentimento para fazer o melhor. Então, por onde eu passei, com esse sentimento, ficou marcado alguma coisa. E no Frangotes, não foi diferente. Então, eu trabalhei realmente como dono. Desde o início. Desde o início. Porque você precisa conhecer o processo. Você precisa saber as dores de quem está passando por aquele setor. Né? Quais são as dificuldades. E assim a gente começa a avaliar as melhorias. Né? Uma coisa assim que eu percebo, por exemplo, é que muitas vezes os funcionários, né, eles pensam assim, se você me pagar mais, eu faço um pouco a mais. Para mim é diferente. É o contrário. Eu vou fazer mais. Eu vou fazer mais. Sim, sim. E a minha hora vai chegar. Eu também sou dessa época. Eu sou da época quando eu comecei a trabalhar, que você mostrava através desse a mais que você fazia ali sem ser o seu compromisso, sem estar na sua diária, para você ver se vai ser promovido, né? Exatamente. Agora não, agora eu preciso receber para ver se eu vou entregar. Antes a gente entregava para ver se seria promovido, mais ou menos. Talvez hoje por conta da escassez de mão de obra, mas tem pessoas também que observam, né, a falta de mão de obra, então ele aproveita também. Se você pagar mais, eu faço, né? Então, você sente isso. Graças a Deus, nós temos ali colaboradores antigos. Né? Por exemplo, no Frangotes, hoje, o mais antigo tem 27 anos de casa. Muito tempo. O mais novo deve ter 8 ou 9 anos. Legal. Isso E nós já tivemos casos de uma senhora que aposentou com 30 anos de casa. Ela aposentou no Frangotes. Que legal. Isso mostra a cultura da empresa, né? Porque que eu acho que é um grande problema. Quando existe uma rotatividade demais na companhia, né? Isso demonstra uma certa preocupação, né? Se na empresa você tem
você não consegue ter um nível de retenção de colaborador grande, algum problema tem ali também, né? Sim. E você está falando que o mais novo tem 9 anos. 9 anos. É. Quer dizer que o mais novo está com você desde 2016, quando você entrou lá no início. Sim. Quando eu entrei, entrou também. Pô, que legal. E aí hoje trabalha lá com a gente também. Que legal. Não, isso ajuda. E eu acho que o principal desafio que você teve lá, e talvez a sabedoria do seu Cláudio, foi ter te adotado a primeira vez e te adotado a segunda vez, né? Porque se essas pessoas estão lá há tão tempo e continuam lá, porque você conseguiu manter a cultura, né? A cultura da empresa. Sim. Eu sempre digo também, Rodrigo, o seguinte, assim como qualquer empresa, ela sempre vai ter um lado positivo e um lado negativo. Sim. Não existe uma empresa perfeita. Né? Até porque também as nossas leis são difíceis. Mas a gente tem que sempre observar o lado positivo da empresa, assim como o lado positivo das pessoas. Todo mundo tem lado positivo e lado negativo. Mas eu não gosto de ficar observando o lado negativo das pessoas. Eu prefiro observar e melhorar o lado positivo delas. Né? Então, até que às vezes tem uma briguinha. Apesar do grupo ali ser bem assim, unido e tal, de vez em quando sai uma briguinha entre eles, Normal, né? E fala mal do outro e tal. Fala, olha, você está falando isso dele, mas ele tem isso, aquilo. Mostra a qualidade, né? É verdade, né? Pois é, ele não te ajuda assim, assado? Sim, então. Então, você também tem esse lado assim, assado, que ele também não te ajuda? É verdade. Então, pronto, vamos ver o lado positivo, não o lado negativo. E assim a gente tenta conduzir. E essa cultura que você comentou, algumas coisas precisam mudar. A partir do momento que eu entrei, claro que assim... Atualizar, né? Porque assim, vamos lá, quando eu comprei, foram 33 anos com a gestão do Sr. Cláudio, né? Quando eu comprei, não fiz uma mudança muito radical, mas eu pontuei algumas coisas e comecei a trabalhar essas coisas no decorrer do ano, né? Para hoje chegar numa outra cultura. Então, assim, claro que não é fácil você mudar alguma coisa que já está há muitos anos com aquela cultura, né? Não é fácil você mudar essa empresa. Com uma equipe tão antiga também. Né? Tão antiga. Só que eu gosto muito de conversar. Então, eu converso muito com todos eles. Né? Porquê dessa mudança. O porquê de se fazer assim. Né? Onde eu quero chegar. Então, a gente não pode ficar acomodado com aquela situação. Nós precisamos melhorar. Né? Buscar melhorar. Né? Legal. Agora eu vou entrar no assunto aqui. Acho que, claro que você teve vários desafios agora, mas mais recentemente você teve um desafio grande, né? Foi. Teve um desafio bem grande. A empresa teve... Aconteceu um sinistro, foi um incêndio? Podia contar um pouquinho mais o que aconteceu e que você teve, praticamente perdeu tudo, teve que começar tudo de novo, do ponto de vista de estrutura física, né? Foi no dia 10 de dezembro de 2023, foi num domingo. Mais ou menos um ano depois de que você havia comprado ela de volta. Eu comprei em outubro, né? De 22? De 22. Em dezembro pegou fogo. E assim, vamos lá. Foi num domingo, normal. Final do ano, o Frangote estava vendendo muito. E dia 10 estava só começando o melhor período do ano ali, né? Exatamente. O pessoal já recebeu, está começando. Aí, domingo, fechamos às 14 horas. Almoçamos, fomos embora. E aí, às 7 horas da noite, o Copacabana Casa de Carnes, o Francisco, proprietário, me liga. Eu estava no culto. Eu falei, não posso atender. É urgente, porque nunca me liga. Minha sogra estava internada. Minha esposa estava com ela. E aí ela me liga. Eu falei, peraí, deixa eu atender então. Saí da igreja, fui atender. Ela falou assim, o Frangote está pegando fogo. Eu falei, entendi. Falei pro irmão, cuida das meninas, que o Frangote está pegando fogo. Aí eu fui para lá. Aí depois ele contando que o culto, de um certo momento, depois da pregação, parou para orar. E eu fui para lá. E aí
cheguei lá, o bombeiros chegou depois. Ajudei a puxar a mangueira, né? Para controlar o fogo. Não sabia o que estava acontecendo. Aí o Vanderlei, esse funcionário mais antigo, ele tem as chaves, ele estava próximo. Estava num amigo. Falei, corre para cá. Você tá com a chave? Tô. Então vem para cá. Ele chegou lá, a gente abriu a porta. Aí começaram a controlar o incêndio. Apagaram tudo, né? Fiz o relato das coisas e tal. E o fogo voltou às 10 horas. A gente teve que ligar novamente pro bombeiro. O bombeiro voltou. Mas isso que você foi para lá era 7 da noite, mais ou menos. 7 da noite. Aí, aparentemente, tinha apagado tudo. Sim. E depois voltou. Só que como estava com risco de desabamento, ninguém pôde entrar. E aí um cliente que mora naquela região, num prédio, viu um foco de incêndio voltando. Ele ligou pro bombeiros. E ele foi lá. Falou, tá voltando, o fogo tá voltando, né? E aí o bombeiros voltou e apagou. E ele comentou que talvez viria a ter novos focos. Qualquer coisa era para... Mas a origem... Foi percebida com a parte da seguradora. Né? Eles fazem perícia. Então, 3 dias depois veio a primeira perícia e realmente constatou o incêndio, né? E pediu para aguardar. Uma segunda perícia foi chamada e ela só veio dia 2 de janeiro de 2024. Né? E aí a gente não podia entrar. Eu só pedi para eles, eu preciso descartar o frango. Né? Porque tem a produção da semana, então precisa descartar, senão vai começar a ficar com um cheiro ruim. Então eles autorizaram. Não podia mexer em mais nada por conta... Tipo assim, para não prejudicar... Para não mexer na cena e não prejudicar a perícia. E aí no dia 2 de janeiro veio um segundo perito e constatou o local do incêndio. Um curto elétrico, né, em cima, que deu início ao incêndio. A parte elétrica é relativamente nova, 10 anos de elétrica. Então não é antiga. Mas quando é para acontecer, acontece. Né? E foi assim que pegou fogo. Bom, tomada de decisão. É um momento importante, né, para quem está na linha de frente ali. Quando nós entramos no dia seguinte, eu e esse Vanderlei, o mais antigo, estávamos preparados, ou pensamos que estávamos preparados. Quando nós entramos pelo fundo, as pernas tremeram, a gente segurou na parede assim, olhamos. Na minha cabeça passou um filme, na cabeça dele então deve ter passado um seriado lá, né? Sim. E aí ele falou, e agora? Como que vai ser? Eu falei, não sei. É a primeira vez que eu passo por uma situação dessa. Tá, mas e aí? Como que a gente vai fazer? E a gente? Não vai ter trabalho? Eu falei, calma. O salário de vocês tá garantido. Fica tranquilo. Não sei como que vai ser. E aí a gente começou, né? A gente entrou e tal. Começamos a limpar. E aí eu pensei, bom, eu preciso atender em algum lugar. Né? Algumas pessoas lá falando, atende aqui no meu estacionamento e tal, mas assim, a logística seria um pouco inviável. Então comecei a procurar ali na região um lugar para alugar, para poder colocar a pessoa para trabalhar e atender. Mas não achei. Até porque tem lugar que está ali, aluga-se, mas não quer alugar por 3, 4 meses. Sim, sim. Quer alugar por muito tempo, né? E aí, num belo dia, eu, pensativo, o dono da Copacabana chegou e falou, e aí? O que você está pensando? Eu falei, cara, eu estou procurando um lugar para atender. Não estou encontrando. E ele é o dono também da distribuidora Copacabana, que fica ali atrás, na rua de trás. né? Aí ele falou, ele vendo a minha situação, aí ele falou assim, então atende aqui. Pode usar ali. Usa ali, ó. Não vai atrapalhar em nada. Para quem não sabe, ela fica em uma esquina, né? Isso. Só que
Entra pela Filinto Miller ali. A distribuidora em si, ela fica um pouco mais recuada e tem um espaço, né? Tem um coberto, pátio na frente coberto. Isso, tem um estacionamento na frente, né? Então pode usar ali o cantinho. E aí tem estacionamento, o pessoal... Os carros entrarem, né? Porque até também para quem não conhece o negócio, um atendimento... Quantos por cento do seu atendimento é ali dentro do carro ali? É o cara que para rápido? É quase que... tipo, todo mundo desce até para poder escolher, né? Sim. O que quer. Então, assim, é rapidinho. Então, eu já cheguei a medir num dia corrido quanto tempo um cliente leva para levar uma refeição para casa. Né? É 2 minutos. Em 2 minutos ele paga e vai para casa. Sim. É rapidinho. Sim. E aí sim, quando ele falou, então atende aqui, eu falei, será? Ele falou, pode atender. Coloca ali, vai dar certo, o negócio é não ficar parado. Você tem cliente para atender, você tem funcionário para pagar. Eu falei, eu sei, eu tô sentindo essa pressão. E aí, quando ele falou, então pronto, por mim não tem problema, aí sim. Rodrigo, meu coração se alegrou. Deus, obrigado. É isso que eu precisava. Pronto. Quanto tempo do dia 10 de dezembro, quando o incêndio, até você voltar a atender lá no Copacabana? No Copacabana, se eu não me engano, foi no dia 19 de janeiro. Então, uns 40 dias depois, você estava atendendo de novo. Isso. Porque aí a gente precisou entrar, avaliar o que podia ser usado, né? De equipamento, de utensílio. Você ia ter uma certa limitação, né? Isso. Né? E, ao mesmo tempo, aí que vem. Beleza, vamos atender ali no Copacabana. Segundo passo, a reforma. Tem que tocar lá. E não dá para ficar entrando, tem que demolir. Na verdade, não é reforma, né? Foi uma reconstrução. Então, como é que a gente vai fazer aí? Contrata engenheiro, faz análise, um laudo para demolir e tal. E aí, falei, bom, talvez um trabalho comum talvez não vai dar certo. Vou ter que contratar uma construtora, até para ganhar tempo. Sim. E aí faz projeto, tal, e corre na prefeitura, alvará, essa parte burocrática, né? Bem difícil. E aí fechei com uma construtora, a Yanagal Construtora, que atendeu muito bem. Conheço. Conhece o Robson? A gente fez uma operação para eles lá, em Sorriso, eu acho. Sorriso. Uma obra lá. Também japonês, né? Japonês. Que também é um amigo de infância, né? E aí ele falou, entendi. Então vamos lá, vamos avaliar. Aí chegaram lá com vários engenheiros e começaram a estudar possibilidades. Porque o que eu falei para ele? Não tenho dinheiro e tenho pressa. Eu preciso voltar a trabalhar. Então, quando você tem pressa e tem o dinheiro, é fácil, né? É fácil, né? Agora o desafio é não tenho dinheiro e tenho pressa. Porque a gente atendendo na distribuidora, muito bom. Mas o movimento é menor. O fluxo na avenida é diferente. Maior, né? Então, ajudou muito. E aí, a segunda tomada de decisão foi essa, né? Pensar na parte de reconstrução. Paralelo a isso, algumas pessoas falaram assim, como que eu posso ajudar? Pessoas, clientes? Clientes, amigos. Sim. E essa comunicação que você teve que fazer com o seu público, com os seus clientes, agora nós estamos mais aqui, agora estamos aqui do lado. Eu tive que colocar uma faixa ali, né, sinalizando o novo local de atendimento. Precisava dar o balão, né? Só dar a volta. Está fechado, ela dava o balão. Isso. E assim, o Frangotes, ele sempre foi bem tradicional a ponto de não ter Instagram, Facebook, nada. Não precisava dessa Não tinha. Né? Que a comunicação ficaria muito mais rápida se você tivesse. Sim. Mas aí, quando eu assumi, eu coloquei. Né? Eu criei então, um você Instagram. Já tinha aí um ano desse trabalho já estava captando alguns... Vamos chamar assim, clientes. Digitalizar. Sim. Inclusive o iFood também. Legal. Não tinha. Porque na época, a gente fazia questão do cliente vir até o local e comprar. Sim. Só que a tendência, a gente também tem que seguir a tendência de mercado, né? Até porque aquele cliente lá de 30 anos atrás...
talvez ele ainda gosta desse modelo tradicional, mas o filho dele, o neto, Exatamente. que viu, que conhece o sabor, né? Sim, Pô, não, o gostinho. eu não vou sair daqui, né? Sim. Inclusive, nós temos uma cliente que eu fico admirado, porque ela mora nos Florais, e aí ela paga 103 a 105 reais em um frango. É o preço por causa do Por conta do frete. Do iFood. É mais de 30 reais o frete para lá. Então, assim, nós temos que atender todo tipo de cliente. Sim. O cliente faz questão de ir e o cliente que faz questão de comprar por um aplicativo, por exemplo, né? Você reinaugurou essa semana, né? Foi. Aí foi tocando a obra de um lado Isso. e atendendo, E atendendo ali. lá Isso. na distribuidora. Só que olha só, nós montamos uma campanha nesse momento de venda de frango antecipado. Você compra o frango para pegar depois. Aí você já usou o Instagram, as redes sociais para isso. Foi. E aí, assim... Gente, olha só a cabeça do empreendedor aqui. Presta atenção. Ele precisava, o que a gente chama no mercado, adiantar o fluxo de caixa dele. Então, quando o cara tem um recebível, né, ele tem lá, ele vendeu a prazo, vendeu 30, 60, 90. O que ele faz? Ele pega aquele pacote de recebível, leva lá no banco, o banco fala, beleza, eu vou te antecipar e depois eu recebo ali o recebível no prazo dele. Ele não tinha recebível. Né? Sim. Ele tinha que vender o frango futuro. Exatamente. O frango que ainda tinha pena. E olha só, exatamente, estava lá na granja, né? E aí, olha como que o cliente pensa, né? O cara pagava, recebia um voucher para depois pegar o frango. Isso. Porque assim, aí eu fiz a campanha, você pode comprar 2, 5, 10 ou até mais. Que você vai usando depois. E depois que a gente voltar, aí você tira o frango. Não precisa tirar tudo de uma vez. Vai ter um voucher e tal. E essa campanha repercutiu de um jeito que a CDL divulgou. Que legal. A CDL divulgou, sites de jornal divulgaram, Perrengue divulgou também. E aí foi um sucesso, Rodrigo, que assim, ó, a venda de frango antecipado gerou uma receita de... Eu inverto de vez em quando, mas é mais ou menos 21 mil reais. Tá? Porque para aquele momento que você estava ali era importante. Sim, e foi assim, ó, pá, né? E além dessa receita de frango... Peraí, só para eu entender na prática, como que era? O cara passava um Pix e recebia um voucher. Isso. Era isso. Ele fazia um Pix, mandava pro número do Frangotes, né, do WhatsApp. Aí lá eu colocava na planilha. Rodrigo comprou 10 frangos. Valor tanto, né? Telefone e tal. E aí a planilha tá lá. Legal. E aí teve gente que ofertou, gerando um total de 22 mil reais de oferta. Pessoas que doaram e não quiseram frango. Não quiseram frango. É uma doação, isso é uma oferta. Né? Encontra no atacadão, no açaí, fala, eu ajudei lá, obrigado. Não quero frango, né? Mas quando eu for lá eu vou comprar. Maravilha. Legal. Então gerou aí 43 mil reais mais ou menos de receita. Entre essa doação e... Isso. E aí uma cliente falou bem assim... Não, mensagens é o que mais tem, né? E uma cliente falou bem assim... Matsuo, muito obrigado por você nos proporcionar um meio de te ajudar. Que legal, que legal. A gente tá te ajudando e você ainda depois vai dar um frango pra gente, né? Então, isso aí foi muito bom. Não, né? É o interesse do público também em que o negócio continua, porque ela vai querer continuar sentindo o sabor, né? O gostinho. O gostinho lá desde 1989. E ela é já a segunda geração. Legal, legal. Cara, muito bacana a história. Bom, legal. Obrigado mais uma vez aí pela sua presença. Eu acho que muito bacana a sua história. Espero que você em casa tenha gostado, tenha... pegado aí alguns segredos, algumas chaves, tenha se motivado e aprendido um pouco aqui com no nosso bate-papo. Você olhar para aquela câmera ali e só deixar um recado para quem está começando, para quem tem um desafio, para quem... o seu desafio do incêndio e reconstrução, acho que é uma história bacana, né? Deixa um recado para o nosso público aí, por favor. Positivo. Você que pensa em começar alguma coisa, você já está à frente. Então, se você tomar essa decisão de fazer alguma coisa, faça tendo o seguinte entendimento. Eu vou fazer o que é certo. Mesmo que isso demore mais tempo. Mas eu vou fazer o que é certo, o que é correto.
Porque quando a gente faz o que é certo, a tendência é o quê? Dar certo. Só isso. Não desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Siga em frente de forma correta. É isso aí. Legal, o recado e a dica tá dada. Muito obrigado aí pela audiência.